Olá para você, eu sou Larissa, estou aqui para falar com vocês nesse mês de outubro, aqui no nosso gabinete, sobre o livro O Carrasco do Amor e outras histórias sobre psicoterapia, um livro do Irvin Yalom. E eu gosto de chamar a atenção sempre para a parte do prefácio, ou da apresentação, ou da introdução, às vezes feita pelo próprio autor, né? Às vezes é alguém que está apresentando o texto, nesse caso aqui o próprio Yalom introduz. E por que eu gosto disso? Porque normalmente aqui tem uma explicação que o autor faz, ou que algum autor convidado faz, sobre como vai ser o eixo de condução do livro, né? Quais elementos vão estar salientes, o que se pretendeu com a obra. Então o Yalom aqui vai contando nessa parte introdutória sobre o que ele pretendeu, né, ao narrar as histórias de psicoterapia e quais as pedras de toque, né, quais os pontos que ele, para onde ele olha, os pontos que ele elenca, né, como principais da sua intervenção, da sua atuação, ou mesmo, independentemente de como ele intervém, é o que ele gosta de capturar da história das pessoas. Então ele vai contando aqui na introdução sobre isso. E daí ele vai falar sobre a vontade. Ele vai falar sobre como, na verdade, os terapeutas, de um jeito ou de outro, dependendo da abordagem e tal, vão apelando para a vontade do paciente, né? Paciente ou cliente, como você prefira. Mas como a gente vai apelando, então alguns vão usar em algumas abordagens a técnica para trazer essa vontade, né, para a pauta, para a cena terapêutica. Em algumas abordagens é a interpretação, em outras abordagens é a estrutura e aí a convocação direta do elemento vontade ou do elemento esforço. Para nós que nos ligamos ao existencialismo de alguma maneira e à postura dialógica, né, a gente vai entender que o que nós podemos fazer ali é construir um espaço, é abrir um espaço em que essa vontade apareça de uma forma segura. E embora a gente almeje, ele vai colocar aqui, né, como preciosidade, a gente almeje a mudança, porque muitas vezes é esse o desejo, é essa a vontade do paciente, entre consciência e vontade, entre saber da vontade, ter a vontade, entre a vontade aparecer e estar ali presente na cena terapêutica, né, ou disponível para o paciente, para a consciência dele, tem um outro pedaço, tem um outro degrau que nos interessa, que é exatamente a decisão. Então, entre vontade e mudança, nós temos a decisão, nós temos o degrau da decisão. E aí ele vai dizendo por que a decisão é difícil para algumas pessoas, né? Algumas pessoas não sabem nem como fazer para decidir. Então ele vai dizer, né, na parte introdutória, outros pacientes não conseguem decidir, embora saibam o que querem, o que precisam fazer, eles não conseguem agir e, ao contrário, ficam no mesmo lugar, atormentados diante do portal da decisão. E aí ele diz, a decisão muitas vezes é difícil porque ela envolve uma renúncia. Todas as vezes que a gente decide, todas as vezes que a gente opta por um caminho, fazendo isso de forma consciente ou volitiva ou não, a gente renuncia a outros. Então, tomar uma decisão exige de fato um grande empenho da vontade. E é aí que as pessoas se embananam, né? Porque eu tenho vontade de tomar água nessa caneca, mas quantas outras canecas não estariam disponíveis para eu tomar água? Ou, eu queria essa caneca, mas não sei se é exatamente água. Será que ao escolher água eu estaria abrindo mão de outras bebidas? Então essa é a dificuldade da decisão e esse é um processo em que a gente acompanha o paciente, mas a decisão em si ela é tomada solitariamente, né? E aí o Yalom também fala disso. A autorresponsabilização, a liberdade, e ir sabendo dessa liberdade muitas vezes angustia ainda mais o processo
decisório, porque a liberdade te dá uma sensação, a liberdade de poder ser qualquer coisa, te dá uma sensação muitas vezes de que não há chão embaixo de você. Porque qualquer coisa é possível. Né? Então, muitas vezes, esse processo decisório, quando a consciência da liberdade existe, ele vem acompanhado de ainda mais angústia. Né? E essa decisão ela é tomada solitariamente. Só a pessoa pode decidir. Só ela pode mudar. Só ela pode fazer as escolhas. O que cabe ao terapeuta, então, e aí ele vai dizer disso, né? Num outro momento do livro, ele vai dizer: essas palavras se confundem, terapeuta e paciente, porque todos nós temos que ter a paciência e todos nós estamos numa condição ou noutra. Ele fala isso lá no finalzinho da parte introdutória, quando ele vai dizer que essas palavras são perigosas exatamente porque elas não podem significar um lugar estanque. O terapeuta muitas vezes, em outras situações na vida, estará no lugar de paciente e o paciente nem sempre fica num lugar de alguém passivo, aliás, não é nesse lugar que o paciente fica. Então são palavras que não podem conter em si uma estanqueidade. Então o que a gente faz ali como terapeuta é ter a paciência de acompanhar o processo, de se disponibilizar para estar com, né, para estar com a pessoa. Mas a decisão ela toma solitariamente, isso é angustiante. Muitas vezes nós vamos participar, assistir decisões que a gente pode, né? Ele também vai colocar isso aqui num determinado momento, a gente pode desaprovar. Mas essa não é a nossa função. A nossa função não é estar ali moralmente, não é estar no processo terapêutico como seres morais. Então, por isso, esse jogo terapeuta-paciente, esse momento de entender em que a gente pode estar com até um limite, mas cada um só pode experienciar a própria vida. Então, por mais que a gente fale dentro do dialogismo, do movimento empático, do movimento de inclusão, do movimento de confirmação, é preciso entender que isso tem limites. Né? E é preciso também ajudar o paciente a entender que há limites. Quando a responsabilidade acontece, por mais que eu esteja ali no processo, é uma responsabilidade que de fato é o paciente que vai assumir pelas decisões que ele toma. Esse livro é bom, tem muita coisa e tem um detalhe interessante. A proposta do Yalom não é apresentar cases de sucesso, isso também é muito bacana. Né? O primeiro capítulo, por exemplo, em que ele está falando da história de uma paciente que fica, uma paciente mais velha envolvida com um homem mais jovem, que ela sabe que mina ali muito da energia dela. Tem vários momentos no texto, no capítulo, em que ele vai dizer, bom, o que me restava de fato era estar ali com ela, porque muitas das coisas que ela trazia para a terapia, ela já sabia pela consciência cognoscente e reflexiva, mas a mudança não era possível. Então, a ele coube estar ali com ela. Vamos falar mais? Vamos falar mais. Não perde o próximo vídeo. Se você gostou desse, claro, curte aí, compartilha com quem você acha que também vai gostar, comenta, né? Conta pra nós o que você tá achando dessa leitura e, se quiser, faça sugestões pra gente ir conversando aqui, ainda nessa série ou na próxima. Beijo, obrigada. Satisfação pelo clique, fake à vontade, critique. Não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.